A'udhu billahi minash-shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Busco refúgio em Deus contra o maldito de Satanás. Todo louvor seja dado a Deus, soberano do universo. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Aqui eu gostaria também de fazer uma pequena observação. Primeiro momento, eu gostaria de destacar aqui uma particularidade interessante da doutrina cristã, né? Então, muito bem. Se fala que o Cristo, né, Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, teve o seu ministério curto, por volta de 3 anos, ao fim do qual ele, na verdade, não termina o seu ministério, né, com a sua morte, de acordo com a visão cristã, né, que ele teria sido crucificado. Mas ele apenas transmite o seu ministério para uma instituição. E essa instituição seria a igreja. Então se alega que Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, continua o seu ministério por intermédio dos seus sucessores, né? Como teria dito lá que Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então ele continuaria a sua missão profética, né? a sua missão por intermédio dessa instituição que ele teria fundado, que dizem como igreja. E uma instituição que teria um líder, né? Que seria o Papa, o chefe ali, que seria Pedro, o primeiro, e depois vindo numa sequência ininterrupta. E aí o que acontece? Se atribui a figura do profeta Jesus uma divindade, né? Como se, na verdade, não tivesse sido um profeta, mas se tivesse sido a encarnação, a incorporação, uma manifestação do próprio Deus. E aí diz que, de forma que não dá muito para explicar, muito menos para provar, que essa instituição que Jesus teria deixado seria exatamente o corpo de Cristo. Então, se Jesus foi morto ali e ascendeu ao céu, de alguma forma que não dá para se explicar, muito menos para se provar, aquela instituição se consubstanciaria no corpo de Cristo e os seus líderes seriam como se fosse a continuação do ministério de Cristo. Só que, com a elevação, digamos, a consideração de Cristo como uma divindade, e tendo essa instituição o status de corpo de Cristo, automaticamente o líder dessa instituição ficaria como se fosse a representação de Deus na Terra, certo? Ou, em última análise, até mesmo uma divindade na Terra, né? Porque se o Cristo era uma divindade, né? É uma divindade, o corpo dele deixado aqui na Terra para seguir o seu ministério, nada mais, nada menos, vai prosseguir com essa divindade. Daí se tem aquela doutrina da infalibilidade papal. Agora você veja como as coisas não são novas debaixo do sol, né? Tudo vem numa versão um pouquinho atualizada, um pouquinho maquiada, mas que repete os erros, né, e as loucuras desde eras imemoráveis. Esse arranjo nada mais é do que uma nova configuração de tudo aquilo que os ditadores, os faraós e as grandes pessoas prepotentes que já pisaram aqui na Terra reivindicaram, que nada mais é do que o governante se colocar ou como uma divindade
ou como uma representação direta da divindade aqui na Terra, com status superior a de um mero mortal, certo? Então, o faraó se considerava assim, também vários outros chefes de Estado também se consideravam como uma divindade, um semideus ou algo do tipo. E aí, como isso já estava assim, já passado e estava difícil de sustentar isso, o que se faz? Se cria todo um esquema de que um profeta sagrado, ilustre, abençoado por Deus, na verdade, não era um profeta, mas a própria divindade, e aqueles que se apoderaram da mensagem que ele transmitiu também se apoderaram desse título que eles mesmos atribuíram ao profeta, porque em momento nenhum o profeta se atribuiu esse status de divindade. Então, aqueles usurpadores atribuíram um status ao profeta pela sua própria cabeça e automaticamente atribuíram esse mesmo status do profeta a si próprio, né? Para que ficasse como um status de inquestionabilidade diante dos seres humanos. Porque quem vai questionar aquele que é a representação de Deus na Terra? Certo? Ninguém vai questionar. E aí, a grande sacada é justamente essa. Porque a gente vê que por mais que se prove, se fale, né, se apresente argumentos e provas de que a Bíblia Sagrada cristã, na verdade, não tem rastro probatório, não se tem ali uma confiabilidade de que aquele texto foi dito pelo profeta, conforme está registrado ali que foi escrito, muito menos que as coisas aconteceram da forma que está escrito ali que aconteceram, como não se tem esse rastro probatório, essas provas, muito pelo contrário, se encontra várias contradições ali e vários relatos que são ilógicos, que não se harmonizam, né? Que uma coisa não pode acontecer se a outra também aconteceu, então ou uma coisa é verdade ou a outra. Então, diante desse montão de falhas, dessa impossibilidade de se provar que o texto foi divinamente inspirado e que o texto é confiável, o que se faz? Se coloca para escanteio essa importância que se tem do texto, ou que o texto deveria ter, e se transfere a importância para tal da instituição. Então, se considerarmos que a igreja é o corpo de Cristo, e que Cristo, na verdade, é uma divindade, realmente, de pouco vai interessar o estudo a respeito da confiabilidade de uma escritura, se aquele tal do corpo de Cristo, que é uma divindade, uma representação divina na Terra, corrobora aquele texto. Então, se a representação divina está corroborando aquele texto, então, por mais que aquele texto não tenha nem pé nem cabeça, as pessoas são obrigadas a adotá-lo, né? E a olvidar, né? A deixar de lado qualquer tipo de debate a respeito da sua confiabilidade. Então, o cristianismo não é uma religião fundada por um livro, por uma revelação. Na verdade, o cristianismo é uma instituição que fundou um livro, certo? O que acontece? O livro, a mensagem do Evangelho ocorreu. O profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, esteve na Terra e passou a sua mensagem. Existiram adeptos dessa mensagem
que seguiram essa mensagem da forma mais pura, conforme foi revelado, durante um bom tempo. Ocorre que o embate, né, as divergências desses diversos segmentos que surgiram depois da morte de Cristo, durante os 3 primeiros séculos, fez com que uma vertente prevalecesse e se sobrepujasse sobre as outras e considerasse todas as outras como desvios, como heresias e tudo mais. E essa vertente que se prevaleceu muito com a aliança com o Estado romano, essa vertente que prevaleceu instituiu um livro, adotou uma escritura, certo? Escolhida de forma pensada por eles, e impuseram ali, com o auxílio da força estatal, a sua versão e o seu domínio, certo? Se a gente for ler os escritos cristãos, principalmente as cartas de Paulo, são escritos que pacificam de forma assim, bastante enfática o domínio, o governo, certo? Digamos assim, o império de César. Então, apenas já por essa circunstância, já dá para a gente ter uma noção assim, bem clara das razões pelas quais essa vertente prevaleceu, esse tipo de escritura foi adotada e as coisas ocorreram como ocorreram. E aí uma comparação bastante interessante é quando se faz com o Islã, que são coisas totalmente diferentes. Enquanto o cristianismo é uma instituição que fundou um livro, certo? E eles não foram nem eficazes nisso, porque o próprio livro que eles fundaram é todo cheio de furos, né? de controvérsias, que foi permitindo uma infinidade de vertentes e de doutrinas. Se bem que, mesmo que o texto fosse bem coeso, bem conciso, bem harmônico, né, a capacidade desviante do ser humano não tem limite. Mesmo assim, teriam diversas correntes, doutrinas e seitas, né? Mas, se a gente for ler, né, o livro cristão, a gente vai ver que constantemente, né, tem furos e inconsistências. Esses dias mesmo a gente estava lá na discussão do grupo, e aí foi falado a respeito dos mandamentos e tal, e aí foi falado lá pelo católico, não, mas a gente tem os 10 mandamentos. É uma coisa assim que chega até a ser risível, né? De todo o arcabouço de mandamentos, se tira 10 mandamentos, e nem mesmo esses 10 mandamentos conseguem ser seguidos, conseguem estar em harmonia com a doutrina ali desenvolvida pela religião. Porque você pega aqueles 10 mandamentos, já de cara 2 estão sendo violados, que é a proibição de fazer imagem de escultura, se adorá-las e se curvar a elas, e a questão da guarda do sábado. Então, quer dizer, nem, digamos, enxugando o máximo possível para pegar só 10 de todos os mandamentos que se pode extrair da Bíblia, se consegue estar em harmonia nem com esses 10 mandamentos. Agora, de outro lado, a gente tem o Islã, que na verdade é totalmente o oposto. É uma revelação, é um livro que funda uma religião, e não um grupo que funda um livro.
certo? Por isso que se diz que o Islã é a única religião 100% revelada, instituída e desenhada por Deus, o Altíssimo. Por quê? Porque ele levantou um profeta, passou para ele toda a revelação, escolheu esse profeta como um exemplo de como aplicar aquele livro, como aplicar aqueles ensinamentos, capacitou todos os companheiros que estavam ao entorno dele para que pudesse registrar tudo da vida dele, né? Eu até ouso dizer que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, tenha sido o homem mais estudado que já pisou na face da terra. Se sabe praticamente tudo a respeito da vida dele. E se a gente for comparar com os outros profetas abençoados, né, que Deus o Altíssimo levantou, não se chega nem perto a respeito das informações que se tem da vida dos outros profetas. Então, diz que Deus Altíssimo, ele reuniu todas as virtudes, né, de todos os profetas anteriores na vida de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e como misericórdia para a humanidade, fez com que todos os seus companheiros, seus seguidores, registrassem todos os aspectos da sua vida. Tanto que temos registros do seu nascimento, da sua infância, com quem morou, o que fez, como ganhou a vida, que tipo de trabalho exerceu, onde morou, para onde foi, o que fez como filho, o que fez como trabalhador, o que fez como pastor de ovelhas, o que fez como comerciante, o que fez enquanto marido, o que fez enquanto pai, enquanto avô, enquanto guerreiro, né? Algumas batalhas precisaram ser travadas, enquanto pobre e necessitado, né? Passando ali por algumas adversidades em razão da necessidade que houve de migrar de Meca para Medina, e como se comportou enquanto homem de Estado, chefe de Estado. Então, bem dizer, ele passou por todas as possibilidades da vida humana, e em todos esses aspectos foi-se registrado como ele se comportou para que pudesse ser exemplo tanto para o mais humilde como para o mais abastado, tanto para aquele sem poderes, né, um cidadão normal, como aquele líder religioso e aquele líder político. Então, ele, com a bênção de Deus, teve toda essa possibilidade de permear por praticamente todos os campos da vida humana e ser registrado todas as suas atitudes nesses campos para que pudesse ter esse registro rico para nós até hoje. De forma que tudo que se estuda no Islã se remete ao exemplo do profeta, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, e se tem o registro claro, inclusive da revelação, de que ele não fazia nada senão com a permissão de Deus Altíssimo. Então, tudo aquilo que ele fazia era porque ou era uma permissão ou era um mandamento expresso de Deus Altíssimo, e tudo que ele deixava de fazer é porque era proibido. Então, diante desse rico material objetivo, claro, e com extensa prova, né, até agora a gente está tratando só dos aspectos de comprovação da revelação divina e da preservação dessa revelação até os dias de hoje. E olha o quanto a gente tem falado, o quanto a gente tem debatido a respeito da razoabilidade e da racionalidade de todo
digamos assim, a parte filosófica da religião, a parte, digamos assim, o contexto dela, né? O propósito, os fundamentos, certo? O que ela pretende ser, se isso faz um sentido, se não faz, e comparando com as outras. Então, a coisa é tão vasta, né, que a gente tem conversado sobre isso durante todo esse tempo, e a gente só abordou aspectos, digamos assim, mais superficiais. A gente não chegou a se aprofundar em nenhum desses pontos, porque em se aprofundando, aí que vai necessitar de tempo mesmo. Até mesmo aquela questão das provas dos milagres científicos, né? Eu não cheguei nem a abordar todos, porque também ia ficar muito tempo só batendo numa tecla, né? Aquilo foi só uma exemplificação. Então, é interessante a gente, à medida que vai estudando, tentar fazer esses paralelos e tentar entender também um pouquinho como funciona, principalmente o cristianismo, né? A gente está num país cristão, mas também um pouco o judaísmo, porque a nossa mente ela funciona muito com analogias, né? É parecido com e é diferente de. Então é muito importante, quando a gente vai estudar, pelo menos funciona assim comigo, fazer esses paralelos, né? Isso aqui se assemelha com aquela outra coisa em que, e se distingue em que. Na medida em que a gente vai traçando esses paralelos, aí a gente vai firmando os contrastes, né? E a partir desses contrastes, aí a coisa fica um pouco mais evidente e a gente consegue ver com mais clareza e até mesmo dar valor, né, a coisas que a gente acha que é elementar, mas quando a gente vai comparar, por exemplo, com outras religiões, com outras seitas, né, com outros caminhos, a gente vê o quão isso é escasso ou até inexistente em outros caminhos, e aí a gente sabe exatamente, né, passa a saber exatamente o valor daquilo que está em nossas mãos, né? O valor aquele tesouro que a gente conseguiu encontrar, e aí resta a nós cada vez polir um pouquinho mais, né, e guardar com todo o amor e carinho para que a gente possa desfrutar de todo o potencial dele. Então, essa característica, né, do cristianismo sendo uma instituição, e não foi uma instituição que começou já na época da vida do profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Essa instituição começou, né, tomou forma objetivamente por volta de 300 anos depois da morte do profeta. E agora a gente vê a diferença, né, se comparado com o Sagrado Alcorão e com o Islã. O Sagrado Alcorão que temos hoje, né, ele foi compilado e foi revisado ainda enquanto o profeta Muhammad vivia, né? Então se teve o cuidado de pegar aquele exemplar que estava com ele e que ele revisava e que pudesse ter mais confiabilidade e certeza absoluta de que se tratava do texto correto, sem sombra de dúvidas e sem nenhuma margem de erros. Enquanto, por exemplo, a Bíblia foi ser codificada, né, reunida e selecionado o que ia entrar e o que ia ficar de fora, mais de 300 anos depois do profeta. E aí a gente vê, foi uma instituição que teve a necessidade de ter pelo menos alguma coisa escrito para dizer que onde se apoia, né? Aí pegou alguma coisa lá
dos escritos judaicos, pegou mais alguma coisa que estava ali na época e se fundou o livro, né? E aí o que acontece? Fica ainda mais complicado para essas outras vertentes que não são católicas, né? Pelo menos aquele que é católico, ele pelo menos segue um pouco mais de coerência. Por quê? Porque ele confia naquela instituição, esteja certo ou esteja errado, né? Tendo uma infinidade de absurdos a se falar da instituição, ele confia naquela instituição e pronto, acabou. Agora, as vertentes que não são católicas, por exemplo, as vertentes cristãs, evangélicas, têm um problema ainda maior. Por quê? Porque consideram a vertente católica como um desvio. Ocorre que foi essa vertente que elaborou a Bíblia que eles têm na mão. E como é que fica a situação? Se não se tem esse rastro probatório, né? Toda essa corrente de transmissão para se conferir autenticidade ao texto, toda a confiabilidade que se deposita nele decorre da autoridade que disse que aquele texto era sagrado. E qual foi a autoridade que disse que aquele texto era sagrado? A gênese da Igreja Católica. Então ficou uma situação muito complicada. Como é que eu vou dizer que a vertente católica é desviante, né? Digamos assim, não é sagrada, mas o livro instituído por ela é sagrado, certo? Fica uma situação ainda mais complicada para a vertente evangélica. E talvez ainda mais complicado para uma outra vertente que se diz os tais de desengrejados. Porque se a ideia do cristianismo gira em torno dessa instituição, certo? Essa instituição que seria, digamos assim, o corpo do profeta, que é Deus, essas coisas todas. Então, como é que você, que a pessoa ainda vai ficar fora dessa instituição, né? Nem na primeira vertente, digamos assim, que seria a católica, nem no seu desdobramento, que seria o evangélico, e ainda achar que está seguindo um caminho, digamos, um caminho solo, né? Então, fica uma coisa assim, totalmente desesperadora até, né? Desesperadora porque não se consegue ter uma confiabilidade, uma certeza, um caminho correto a se seguir. E aí, quando a gente se depara com isso, a gente agradece ainda mais o Criador por ter levantado o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aí a gente vê que o quanto é verdadeiro o versículo do Corão que diz: não te levantamos, não te escolhemos, senão como não te enviamos, né? Senão como misericórdia para a humanidade. A gente vê o quão é verdadeiro esse versículo, o quanto essa afirmação é verdadeira. Porque não fosse essa revelação, né, e tudo que envolve, né, toda a confiabilidade que se tem dos escritos, todo o cuidado e o esforço que se teve para preservar esses escritos durante os séculos, não só o escrito principal, que é o Sagrado Alcorão, mas todo o registro ali de ensinamento profético, não fosse isso, como nós estaríamos? Sem referência absolutamente nenhuma, sem critério confiável absolutamente nenhum. Certo? A gente não ia ter onde nos amparar. E aí a gente percebe que é justamente
nessa situação que está, digamos assim, um mundo descrente. Que não tendo uma âncora, não tendo uma estaca, uma base sólida, né, de valores, de princípios, de norteamento de vida, segue a tal da democracia, do liberalismo, da coisa abstrata que é a dignidade da pessoa humana, que são termos totalmente elásticos, certo? Que comportam praticamente tudo que qualquer um queira colocar lá. Então, por exemplo, o termo dignidade da pessoa humana, muito em voga aí pelo pessoal liberal, né, o liberalismo, pelo pessoal da democracia, das instituições e tudo mais, esse termo dignidade da pessoa humana, na verdade, ele não quer dizer muita coisa, porque aí cabe tudo. Cabe desde uma pessoa que cuida da sua saúde, que vive uma vida regrada, uma vida dedicada à família, ao trabalho, aos estudos, mas também cabe uma argumentação tranquilamente daquele que quer viver nas drogas, quer viver na promiscuidade, quer fazer todas as aberrações no seu corpo, certo? Diz que o corpo não condiz com o estado de espírito e que ele nasceu de um jeito, mas gostaria de ser outro, e começa a cortar parte do corpo, implantar outras partes no corpo. Então, veja, tudo isso em nome da dignidade da pessoa humana. Fala, não, mas a pessoa está sofrendo, a pessoa precisa se realizar nisso, naquilo outro, na sua aspiração de existência. Então, veja, o discurso é bonito, as palavras são para encantar os ouvidos, mas os desdobramentos práticos disso são terríveis, né? E aí a gente voltando para o Sagrado Alcorão e analisando isso à luz da revelação divina, a gente vê que é exatamente esse o modus operandi de Shaitan, né, de Satanás, que ele vai e aformoseia o caminho da transgressão para os descrentes, né? Ele pinta uma coisa como se fosse bonita, quando na verdade a coisa é degradante. Então, as pessoas que estão rabiscando seu próprio corpo, mutilando o seu corpo, vivendo aí só em drogas e promiscuidades e coisas assim nojentas, ele se vê como o expoente de liberdade, de elevação humana, né? E tudo mais. São pessoas que permitem que coisas terríveis sejam feitas já com crianças em nome da liberdade e da realização do indivíduo, né? E aí a gente pega relatos de crianças sendo induzidas a fazer já mudança de sexo, por exemplo. Uma coisa assim tão pesada, tão assustadora, que vai ter um reflexo assim irrecuperável para toda a vida da criança, em nome da tal da dignidade da pessoa humana, da liberdade, né, da autorrealização. Então, quando a gente se depara com isso, a gente vê o quanto é importante, o quanto é uma bênção para a humanidade ter ocorrido esse evento específico, né, que durou apenas 23 anos, do início ao final da revelação, e tem tido um impacto tão grande para toda a humanidade. Um evento que aconteceu apenas durante 23 anos, considerando, né, as centenas e centenas de milhares de anos que tem a humanidade. Então, de lá para cá,
o impacto dessa revelação, e de tudo que a envolve, né, de toda a categorização, de toda a preservação, de todo o cuidado, de toda a verdade e honestidade envolvida. Com essa revelação, tudo isso faz com que aqueles que realmente tenham um coração humilde, sincero, possam ser guiados por Deus Altíssimo ao encontro, né? Ao encontro dessa verdade e ao encontro dessa misericórdia. Ao passo que aqueles que endurecem o seu coração e já mantêm um orgulho, uma soberba, eles, com seus próprios passos, se distanciam dessa bênção e são abandonados nessa coisa de louco que a gente vê aí ao nosso redor. Então são essas, mais ou menos, as ponderações que eu gostaria de fazer hoje. Eu acho que é importante a gente sempre tentar fazer um paralelo com o que acontece ao nosso redor, para a gente conseguir realmente ver e dar valor àquilo que a gente tem alcançado, àquilo que a gente tem estudado e essa bênção que Deus Altíssimo nos entregou. E como é que a gente faz para ser agradecido por essa bênção? Se a gente tem tido essa compreensão que isso é uma bênção sem limites, né? Uma bênção ímpar que aconteceu durante a história toda da humanidade, e a gente tem até que agradecer por estar vivendo nesse período, um período posterior à entrega dessa revelação. Como a gente faz para ser agradecido? Olha, quando a gente dá um presente para alguém, a gente fica feliz quando vê aquela pessoa usando aquele presente que a gente deu. Então, se Deus Altíssimo entregou uma revelação, um livro, então a melhor forma de a gente ser agradecido é, primeiramente, lendo e estudando esse livro, estudando essa revelação, estudando não só o Alcorão, mas a Suna, todos os registros das explicações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a respeito da revelação. E mais que isso, uma vez tendo lido, tendo compreendido, aplicando na prática com o maior zelo e com o maior esforço possível, né? Isso sim vai ter um potencial muito grande de nos colocar entre os agradecidos. Isso só vai acrescentar recompensa para a nossa própria vida. E é interessante que diz no Sagrado Alcorão que quando o ser humano ele não é agradecido e ele escolhe o caminho da perdição, ele na verdade está sendo injusto consigo próprio. Engraçado, interessante que não coloca que ele está sendo injusto com Deus. Ele está sendo injusto consigo próprio, né? Então, e pelo contrário, e do outro lado, aquele que faz o bem, aquele que se esforça, ele está fazendo isso em benefício de si próprio. E é interessante a gente ver isso, observar assim, né, que seja a gente fazendo o bem, se esforçando para seguir o caminho correto, a gente não está beneficiando a Deus. Porque não é possível alguém beneficiar a Deus de forma alguma, porque ele não necessita de nada. E não há nada de que ele tenha falta. Ao passo que, se a gente optar pelo caminho da transgressão, da rebeldia, da renegação da fé, a gente não está prejudicando Deus em absolutamente nada, né? Alguns escolhem esse caminho, né, da rebeldia, achando que, de alguma forma, está prejudicando Deus em alguma coisa. Mas quando, na verdade, está prejudicando apenas a si próprio, está sendo injusto apenas consigo mesmo, né, e que nós possamos estar dentre o grupo que age para beneficiar a si próprio, fazendo bem,
sendo obediente, sendo submisso aos mandamentos do Altíssimo, que fazendo isso, por incrível que pareça, quanto mais a gente se doa para Deus Altíssimo, obedecendo os seus mandamentos, ajudando o próximo, na verdade a gente está fazendo tudo isso em benefício de nós mesmos. Porque no final das contas, somos nós que vamos nos beneficiar com toda essa boa ação no paraíso, né? No Jannah, no céu. E tem até um exemplo dado no Alcorão que isso é semelhante a um grão de milho, né? Um grão de milho, quando você planta, é um grão só. Mas quando nasce com várias espigas, com cada espiga com, sei lá, mais de 100 grãos. Por volta de 100 grãos. Então você veja, o grão é o que a gente planta aqui nesta vida, né? De boa ação. Então o que a gente despende é um grão. E cada grão que a gente despende representa, mais ou menos, né, para outra vida, como se fosse um pé de milho, né, com várias espigas, com vários grãos. Então, o pouco que a gente faz aqui, pouco modo de dizer, né, que a gente tem que se esforçar com todo o nosso ser, mas ainda assim é pouco, né? Então, esse pouco, né, vai representar uma infinidade a mais de coisas ao nosso próprio benefício na vida após a morte, né, no paraíso. Então é isso, essas são as ponderações que eu queria fazer hoje. Muito obrigado, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.